Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo direitinho, meninos? Está dando uma chiadinha aqui, será que é o meu? Oi? Oi, oi. Bom dia. Meninos, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Sim? Não? Gente, fala comigo. Tá tudo bem? Eu tô ouvindo um chiadinho, eu não sei se agora é o meu microfone, né? O fonezinho com microfone. Vocês estão. Então, gente, eu não sei se esse barulho agora é da rua que vocês estão ouvindo. Deixa eu fechar aqui a janela tudo. Pera lá. Aí, ficou melhor? Ficou? Sim? Não, então tá bom. Fechei a janela, não tô mexendo no fio. Eu acho que de tanto eu usar e tiro, põe esse fio o tempo todo, eu sinto que tá correndo o risco dele estar meio lesionado. Mas meninos, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão animados para essa terça-feira? Sim? Gente, ontem foi muito engraçado, né? Porque normalmente a nossa aula seria na segunda, né? E aí ontem eu já vi, eu sabia, né, da possibilidade, mas eu fiquei sem certeza absoluta, né? A gente poder trocar ou não. E aí eu entrei dentro da sala e só tinha assim, eu e a Aline. Gente, foi desesperador imaginar que só teria eu e mais uma pessoa, assim, sabe? Porque eu adoro quando tem muita gente, que a gente conversa, que a gente interage, que a gente tira dúvida. Por um instante eu fiquei assim, ai meu Deus. Mas aí depois a gente lembrou que tinha a troca do horário. Certo? Amores, bora lá então? Vamos começar? Vamos nos divertir hoje? Como sempre, né? Muita diversão. Olha só, deixa eu só colocar aqui. Não, já tá tudo no silencioso. Que eu tenho um ódio de celular vibrando perto de mim que vocês não têm noção. Bora lá então, deixa eu compartilhar aqui com vocês os nossos slides, certo? Bora lá, cadê você? Aí, da última aula, meninos, o que que a gente fez, né? Vamos lá. A gente fez tipo uma revisão sobre os principais tópicos dentro da replicação. Eu comentei com vocês o seguinte, que todas as vezes que eu falar do processo de replicação, você vai ter que imaginar, sim, na sua cabeça, que é o processo de duplicação do DNA. Só que eu ressaltei da última aula em quais momentos esse processo vai ocorrer. É muito importante a gente ter essa noção. Aqui dentro da bioquímica, né, nos nucleotídeos, eu explico todo o processo para vocês. Só que do ponto de vista do ciclo celular, é muito importante vocês terem essa noção exata de quando esse processo vai ocorrer, em que momento isso vai ocorrer e qual que é o objetivo. Então, é o seguinte, todas as vezes que a célula for entrar em um processo de divisão, seja mitose, seja meiose, existe uma etapa durante a intérfase, que a gente diz, chamado etapa fase S, né? Ou etapa de síntese, que é justamente nessa etapa que tudo isso vai ocorrer. Tudo bem? Eu cheguei a mostrar para vocês, antes da gente entrar de férias, o videozinho que sintetiza todo o processo de replicação ou não? Não consegui mostrar para vocês. Me ajudem a lembrar, meninos? Contem aí para mim no chat, por favor. Se eu cheguei a passar um vídeo, né, um videozinho curto de 3 minutos, só para ilustrar o processo de replicação. Vocês se lembram?
Não, não lembra? Não, não passei. Gente, vocês estão muito quietinhos hoje. Acho que não. Eu também tenho a impressão de que eu não passei. Eu lembro que eu fiquei tentando, né? Vamos fazer o seguinte, olha só, eu já finalizei todo o processo da explicação, né? Só para relembrar aqui rapidão, para vocês irem passando os olhos pelos slides também e irem lembrando, né? Eu tinha uma enzima chamada helicase, que é responsável por romper as pontes de hidrogênio, né? Abrir as fitas complementares. Por que eu preciso abrir? Porque esse processo de replicação se baseia num pareamento complementar obrigatório existente entre as bases. Então, eu preciso justamente conseguir visualizar quais são essas bases para saber quais as complementares que eu devo inserir. Então, a helicase é responsável por isso. Dali eu tinha uma enzima que era a DNA polimerase, que inseria os nucleotídeos complementares, construindo uma nova fita. Aí eu falei para vocês o seguinte, que a DNA polimerase ela é uma enzima que insere somente os nucleotídeos em um único sentido, que é um sentido de construção 5' 3'. E que na outra fita, que seria construída com o sentido contrário, ou seja, aquela fita 3', 5', ela constrói ele em base de fragmentos, os chamados fragmentos de Okazaki. Por quê? Porque, olha só, ela vai construindo sempre do sentido 5, 3, 5, 3, 5, 3. Vão relembrando disso daí? E aí eu falei para vocês o seguinte, que a DNA polimerase, ela catalisa a inserção de nucleotídeos, mas ela precisa de um start, ela precisa de um início. E esse start, esse início, era feito a partir da primase, que era uma enzima que a gente diz que ela fornece o primer, ou seja, ela fornece o iniciador. Ela insere uma sequência de nucleotídeos de RNA para facilitar, para indicar, digamos assim, para a DNA polimerase onde ela deve começar a trabalhar. Tudo bem? E aí, olha só, a primase inseriu, depois vem a DNA polimerase trabalhando aí em cima. E depois, por fim, eu tinha a ligase, que é a enzima responsável por... Eu não falei isso não, gente? Eu tô falando aqui rapidão. Não falei de todos esses detalhes? Ixi, gente, então bora, vocês me falam que eu tenho que voltar. Gente. Não, vocês têm que chegar num consenso aí. Falei? Ó, para quem não lembra, eu tô falando aqui rapidão, eu vou mostrar o videozinho. Se vocês quiserem, eu mando esse vídeo para vocês numa boa, tá? Posso colocar ele também. Aí vocês têm que me dar uma dica. Vocês me mandam um e-mail ou alguém me chama no WhatsApp e eu passo, e vocês passam pro grupo, enfim. Vou mostrar aqui o videozinho, 3 minutinhos, vai ficar mais fácil isso aqui. Para quem não se lembra, ao final do vídeo, se vocês quiserem tirar dúvida, você me fala que eu volto a explicação, não tem problema nenhum não, tudo bem? Só para finalizar, antes de mostrar o vídeo, para vocês conseguirem relembrar, por fim, a ligase é aquela enzima que ela vai ligar esses nucleotídeos recém-inseridos, formando a fita contínua. Ela faz como se fosse a colinha. Olha só, eu sei que são muitos detalhes, são muitas coisas. Deixa eu colocar esse videozinho, é rapidinho. Me falem aí, por favor, eu vou soltar o vídeo. Me falem se todos vocês estão ouvindo, tá? Se for preciso, o vídeo estiver continuado, eu volto, não tem problema. Mas, por favor, me falem aqui no chat, tá? Bora! Todos conseguem ouvir? Não? Pera lá. E agora, vocês estão ouvindo? Então, vou voltar. Pera lá.
Oh, Senhor, me tomba. Mas que inferno. Eu tô perdendo a paciência. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. E aí, acharam? Me contem. Gostaram do vídeo? Acharam ele assim? Eu gosto muito desse vídeo porque eu falo que ele é 3 minutos de pura libertação. Porque quando eu falo do conteúdo, eu gasto mais ou menos, só para falar disso aí, gente, uma aula inteira. E é muito difícil, né? Para que vocês imaginem todo o processo. Então, eu acho esse vídeo muito didático. Muito didático. Eu tenho a impressão de que realmente eu fiquei de passar esse vídeo para a última aula. Eu sempre passo ele quando eu já tenho explicado tudo. Então, por isso que eu acho que eu falei, mas assim, vamos lá, com base nisso, alguém ficou com alguma dúvida? É hora de perguntar, a gente volta. Podem todos perguntar, que a gente aproveita aqui agora para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Olha só. Carbono 3 e 5' é referente ao carbono que é ligado ao fosfato? Vamos voltar lá em cima. É referente
A pentose. A pentose é componente de todo nucleotídeo, né? Todo nucleotídeo é composto por uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. Quando eu falo de 3 linhas, 5 linhas, significa esses fosfatos. Deixa eu voltar. Os fosfatos não, desculpa. Aqui, ó. Esse carbono. Deixa eu tirar o bate-papo aqui da frente. Olha só. Aqui é a pentose. Eu tenho sempre que esse carbono é o carbono linha. Esse carbono linha é onde está ligado. Aqui, ó. É onde está ligado. Já respondo, tá? É onde está ligado a base nitrogenada. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Quando eu falo do carbono 5 linha, 3 linha, é o seguinte: sempre que eu vou fazer a construção de um nucleotídeo, a ligação se dá entre esse carbono 3 linha daqui, sempre esse é 3 linha, com o carbono 5 linha do nucleotídeo adjacente. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui formando a ligação fosfodiéster, sempre eu tenho aqui, ó, esse é o carbono, 3 linhas, extremidade 3 linha, fazendo uma ligação com a extremidade 5 linha, né? Claro que tem um grupo fosfato aqui, associado ao próximo nucleotídeo. Então, ela sempre só consegue catalisar nesse sentido, 5, 3, 5, 3. Tudo bem? Relembrou? Ó, então o carbono 3 é esse, o carbono 5, justamente o 5 tem associado o fosfato, certinho? Beleza? Vamos lá, vou voltar então para a construção da segunda fita e respondo já a Larissa com a questão da primase. Olha só, vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem como é que... Ah, aqui, ó, tinha um aqui, muito mais perto. Ó, 5, 3, 5, 3. Percebam que aqui é diferente. Aqui, ó, essa extremidade é 3 linhas. Então, sempre que uma... Você vai imaginar o seguinte, as fitas do DNA, elas sendo uma de cabeça para baixo em relação à outra. Enquanto essa daqui tá com a extremidade livre, que é o 5, a outra, você vai imaginar ela de cabeça para baixo. Ela vai estar com a extremidade livre, que é o 3, certo? Sempre assim, acompanha aqui comigo. Aí, olha só, deixa eu voltar lá embaixo na replicação. A primase veio e iniciou aqui a sequência iniciadora, o primer, olha só. A primase, todo mundo compreendeu, né? Que ela vai, insere essa sequência iniciadora, esse primer. Esse primer, ele vai funcionar como se fosse um sinal para DNA polimerase. Falando assim, DNA polimerase, vem aqui, ó, começa a partir daqui. E aí ela vai caminhando, fazendo o seu trabalho. E aí, o que acontece? O DNA é fita dupla, não é? Não é fita duplas antiparalelas. O que acontece? Acompanha aqui. Essa fita aqui que está servindo de molde, o azul é o que está servindo de molde. Você concorda comigo que ela é 3 linhas, sentido para cá, 5 linhas, certo? Se a fita nova, que vai ser construída, é complementar a ela, você concorda comigo que ela será no sentido oposto, ou seja, aqui será 5, 3, certo? Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Aqui a gente tem um ponto muito importante, olha só. Olha só, todo mundo. A fita do DNA é dupla. Eu vou usar cada uma das fitas como molde para a construção dessa fita nova. Só que olha só, essa fita aqui, ela já existe, é o molde. O molde, nesse sentido, é 3, 5. Sendo assim, a complementar será no sentido oposto. Ou seja, ela é 5, 3. A DNA polimerase só catalisa os nucleotídeos no sentido 5,
3, 5, 3, 5, 3. Então, essa fita que será construída, ela tá no sentido 5 linha, 3 linha. Então, eu digo que essa fita é contínua, ou seja, logo aqui no iniciozinho vem a primase e insere o primer iniciador. O primer iniciador funciona como start, como início, para que então a DNA polimerase venha e vai inserindo cada um desses nucleotídeos de maneira complementar. Aí ela começa aqui, ó, e vai feliz da vida, né, até o fim. O que acontece? Como essa fita é a fita no sentido 5 linha, 3 linha, é o sentido que a DNA polimerase catalisa, ela precisa de um único iniciador. Então, tem um iniciador aqui em cima, beleza? Colocou o iniciador aqui, dali ela vai catalisando até o fim, até chegar no fim do DNA. Tudo bem? Só que vamos olhar a outra fita, então. Vamos fazer uma pequena observação aqui. Essa fita aqui, a azul, é o molde. Olha só, o molde é no sentido 5 linha, 3 linha. Sendo assim, essa nova que eu vou construir, ela é complementar. Se ela é complementar, ela é no sentido 3 linha, 5 linha. Tudo bem? O que eu quero que vocês percebam? Essa forquilha de replicação aqui é a forquilha de replicação. Essa forquilha de replicação tá abrindo aqui, ó, pro lado direito. Pro lado direito, tudo bem? Então, você vai imaginar a bolha abrindo para cá. O que acontece? Esse sentido aqui, ó, seguindo o sentido da bolha de replicação, o sentido não é 3 linha, 5 linha? Não é isso o sentido? O que acontece? A DNA polimerase, ela não anda no sentido 3, 5. Ela só anda no sentido 5, 3. Então, perceba o seguinte, se aqui ela fosse seguir o sentido de replicação, ela estaria seguindo o sentido 3, 5. E ela não anda, ela não catalisa no sentido 3, 5. Ela só catalisa no sentido 5, 3. Então, na outra fita, você vai imaginar o seguinte. Na outra fita, você vai imaginar a DNA polimerase andando de ré. Ela fazendo a coisa de ré. Aí, olha só, o que acontece? Vai fazendo fragmentos. Então, olha só, começa. O que você tem que imaginar? O DNA não vai abrindo tudo uma vez, não. Ele vai abrindo aos pouquinhos, tá? Aos pedacinhos. Aí, olha só, vem aqui a DNA primase e insere um prime. Bem aqui onde eu tô com o mouse. Beleza, na hora que ela inserir um prime, a DNA polimerase anda de ré. Então, ela vai andar nesse sentido daqui para cá. Por que ela vai andar daqui para cá? Da direita para a esquerda? Porque da direita para a esquerda, que é no sentido 5, 3. Se ela anda da esquerda para a direita, ela anda no sentido 3, 5. E ela não catalisa inserção de nucleotídeos no sentido 3, 5. Só no sentido 5, 3. Então, por isso que ela insere o nucleotídeos sempre daqui para cá. Aí, olha só, vamos imaginar que isso aqui é o start, é o começo, tá? Na hora que ela colocou, a primase inseriu um primer aqui, que a DNA polimerase vem inserindo, chegou aqui no fim, acabou a sequência. Aí, ela replicou essa parte. Ela vai se separa da fita molde e acabou esse pedaço. Aí, volta aqui, outra primase, a primase insere uma outra sequência aqui, dali volta a DNA polimerase, seguindo a replicação até encontrar aqui. Ponto, encontrou aqui, ou seja, encerrou, ela desliga, depois outra primase tem que começar aqui, a DNA polimerase então vai catalisando, até chegar aqui. Ou seja, ela vai fazendo os pedaços, ela vai construindo fragmentos. Esses fragmentos, eu dou o nome de fragmentos de Okazaki. Por isso que eu falo que essa fita aqui é a fita descontínua. Também pode aparecer fita retardada. Por quê? Porque o crescimento dela é mais lento comparado com a outra e ela é descontínua porque ela é feita a partir de fragmentos. Tudo bem? Certinho? Antes de responder a sua pergunta aqui do erro, deixa eu só lembrar que alguém me perguntou o seguinte, mas espera lá, por que eu tenho que retirar a primase? Olha só,
A primase, ela é muito importante porque ela vai iniciar, ela vai dar o start, né? Ela vai inserir uma sequência iniciadora. Só que, olha só, essa sequência, esses nucleotídeos que ela está inserindo aqui, são nucleotídeos de RNA. Ou seja, o açúcar é a ribose e não a desoxirribose. E, eventualmente, pode ter aqui, ó, uma uracila. Por quê? Porque ela insere de maneira complementar, mas sendo nucleotídeos de RNA. E eu estou construindo um DNA. Então, o que acontece? A primase é fundamental de início para dar o start para a RNA polimerase. DNA polimerase. Quando a DNA polimerase fez toda a sequência, o que acontece? Um outro conjunto de DNA polimerase, porque na verdade, meninos, existem 5 tipos de DNA polimerase diferentes, tá? A gente chama DNA polimerase para ficar mais fácil, tá? Aí outra DNA polimerase vem e retira esses nucleotídeos de RNA daqui. Beleza? Por quê? Porque isso aqui é DNA, tem que ter DNA. Na hora que ela retira esses nucleotídeos de RNA, ela então volta e insere os nucleotídeos de DNA de maneira complementar. Só que o que acontece? Agora ela não vai precisar da primase, porque aqui, ó, você concorda que já vai ter sequência de DNA desse lado de cá? Olha só, você vai ver aqui, ó, ela trabalhando. Ela já vai inserir os nucleotídeos do lado de cá e depois ela já começa inserindo os nucleotídeos do lado de cá. Então, na hora que ela retirar isso aqui, ela já vai ter nucleotídeos de sequência, vamos pensar assim. Então, ela só retira e adiciona novos de DNA de maneira complementar. Tudo bem? Quanto ao erro, pode acontecer erro nessa replicação? Pode sim, tá? A probabilidade de erro é muito pequena, porque a DNA polimerase, na hora que ela vai fazer esse processo de retirada de primer, né, da primase, ela tem uma ação que a gente diz que ela é de conferência, vamos pensar assim. Se porventura ela vê que algum nucleotídeo foi inserido errado, né, fora do pareamento, ela ativa essa atividade de exonuclease, retira esse nucleotídeo errado e insere o correto. A probabilidade de erro durante esse processo ou é de 10 a sexta ou é de 10 a nona. Agora eu não me lembro exatamente com firmeza, mas assim, só para vocês verem que a probabilidade de erros é muito baixa. Mesmo sendo baixa, ela acontece com frequência. Aí, olha só, quando eu falo que ocorreu erros durante esse processo, é porque aí eu tenho, por exemplo, um evento que provocou uma mutação. As mutações que podem ocorrer, basicamente, principalmente, elas são a partir de erros da replicação. Você imagina o seguinte, você fazer isso uma vez, beleza, a probabilidade de erro é de 10 a sexta. Vamos pensar dessa ordem. Agora, você imagina uma célula como célula de tecido epitelial, né? A célula da cavidade de estômago, ela faz todo esse processo de replicação a cada 2 a 3 dias. De 2 a 3 dias, todas as nossas células da parede de estômago são renovadas. Ou seja, de 2 a 3 dias está tendo replicação. Quanto mais você faz replicação, maior a probabilidade de erros. Tudo bem? Beleza? Professora, consequência desses erros? Depende. Olha só, se for um erro em uma região gênica que a gente diz, né? Você pode inativar um gene, você pode alterar esse gene, pode ser uma mutação silenciosa. Então, lembra quando vocês estudaram as mutações? Pode ser uma mutação silenciosa, pode ser uma mutação sem sentido. Se for uma região não gênica, a mutação acumula, você tem uma maior variabilidade da espécie. Se for erros em regiões que vão se acumulando ao longo do tempo. Pode, inclusive, gerar o quê? Aí eu vou extrapolar muito, tá, meninos? Por exemplo, câncer. A maioria do câncer, né? A maioria dos cânceres, de uma maneira geral, a maioria, não estou falando todos, a maioria deles surge a partir de células que foram acumulando algum tipo de erro durante a replicação. Tudo bem? Deixa eu ir respondendo aqui, ó. No caso, a segunda fita é fragmentada pelo fato de ir contra o sentido que as fitas moldes vão se separando? Não é que, olha só, não é que ela é fragmentada por ir contra o sentido da molde.
É porque ela vai contra o sentido de construção da DNA polimerase, tudo bem? A referência não é a fita molde, a referência, o motivo dela ser fragmentada, dessa construção ser fragmentada, é porque a DNA polimerase só catalisa no sentido 5,3. Então, aquela fita que é no sentido 3,5, ela é feita, ela é construída de ré, vamos pensar assim, né? Para ser possível a construção segundo o sentido da DNA polimerase. Tudo bem? Beleza? Ó, me perguntaram o seguinte, a uracila não é presente apenas no RNA? Aham, você viu a uracila aqui por conta da primase, né? Olha só, a primase, ela insere nucleotídeos de RNA, tudo bem? Para dar, tipo, esse start para DNA polimerase. Só que depois disso, vem uma DNA polimerase e retira todos esses nucleotídeos de DNA e insere um novo nucleotídeo, retira esses nucleotídeos de RNA e insere os nucleotídeos de DNA. Então, você está vendo essa uracila aqui de início, para ela funcionar como um primer para a DNA polimerase. Depois, ele é retirado e então adiciona-se o nucleotídeo de DNA. Beleza? Então, vamos lá. Se caso um erro positivo, ele vai ser mantido nas outras replicações, aí a gente entra em uma discussão muito maravilhosa dentro do processo biológico. Olha só, eu acho essa parte fantástica, fantástica, fantástica. O que acontece? Esse processo, gente, é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. Por que que ele é tão importante assim? Porque é essa etapa que eu vou fazer um processo de replicação, ou seja, todas as minhas informações genéticas eu vou passar para frente. Então, imagine o seguinte, você anota tudo durante as aulas. Você tem um caderno maravilhoso explicando todas as matérias. Qualquer pessoa que for estudar para qualquer curso, para qualquer faculdade, precisa dessa informação. Se você for transcrever, for fazer esse caderno tudo de novo, você concorda comigo que você tem que ficar extremamente atento para copiar tudo de maneira correta e não ter nenhuma informação errada? Porque se você copia alguma informação errada, você insere uma informação errada, você pode errar uma questão decisiva no seu vestibular. A imagem, o que você tem que pensar aqui nesse processo? Ele está replicando informação genética. Ai, que graça que é isso. Bom, tudo que seu corpo precisa para se manter vivo, todas essas informações estão sendo replicadas nesse momento. Tudo bem? Então, é interessante do ponto de vista de indivíduo. Você vai imaginar agora como indivíduo exclusivo. É interessante do ponto de vista individual acontecer algum erro durante esse processo. Imagina o seguinte, se durante justamente a etapa de construção da hemoglobina ocorre um erro. Erro na hemoglobina, erro na insulina. Por exemplo, você errou bem a sequência da insulina. Gente, insulina não tem jeito de viver sem insulina. Você errou bem a sequência da insulina. Na hora que você errou, você gerou uma mutação em que mudou totalmente a insulina. Você vai deixar de produzir insulina. Do ponto de vista individual, é interessante para você viver sem insulina? Me fala se é interessante. Você consegue viver sem insulina? Claro que não. Então, quando eu falo para você que a probabilidade do erro dessa etapa é de 10 a nona, é justamente 10 a sexta ou 10 a nona, eu vou conferir isso aqui direitinho, tá, meninos? Por que a taxa de erro é tão baixa? É porque do ponto de vista do indivíduo não é interessante. Porque erros durante a replicação, você pode silenciar uma proteína importante, você pode acumular erros, você pode silenciar uma região de controle, por exemplo, de crescimento, e aí na hora que você silencia um controle de crescimento, você estimula as células de alta proliferação, dando câncer. Então, pra gente, é horrível ter mutação. Só que olha só, tanto que existe uma dicotomia dentro da biologia. Mas, e se essa mutação ocorrer justamente na sequência que determina uma proteína lá da membrana do meu sistema respiratório? Como assim? Olha só.
vou pegar o ensejo que a gente está vivendo hoje. O coronavírus, assim como todos os vírus, são parasitas obrigatórios, ou seja, eles só sobrevivem porque eles parasitam as nossas células. Para ele conseguir entrar na nossa célula, ele utiliza de uma fechadura, vamos pensar assim, de um receptor existente na nossa célula. Então, a nossa célula já existe esse receptor. Ai, a nossa célula tem esse receptor justamente para o coronavírus entrar? Não, não é isso. Nós temos esse receptor e o coronavírus utiliza dele para conseguir entrar. Ah, qual que é a função dele? Ah, sei lá, gente, vamos pensar que ele auxilia a entrada de alguma substância. Vamos imaginar assim. Aí, olha só, pega aqui comigo. Se por acaso, durante o processo de replicação das minhas células, justamente ocorreu um erro nessa sequência desse receptor das minhas células do sistema respiratório. E aí, esse erro parou de produzir esse receptor. Ou seja, as minhas células do sistema respiratório não têm o receptor. A gente está vivendo um momento de pandemia, onde a taxa de infecção está altíssima, a taxa de contaminação por coronavírus está altíssima. Eu indo me contaminando em uma região com carga viral altíssima, o vírus entrando no meu corpo. Ele precisa desse receptor para parasitar minha célula. Se eu não tenho esse receptor, ele vai conseguir entrar na minha célula? Não. Se ele não vai entrar na minha célula, ele vai conseguir sobreviver e replicar e eu vou ficar doente? Não. Então, nesse caso, essa mutação foi favorável ou foi desfavorável? Nesse caso, ela foi extremamente favorável. Então, assim, existem mutações que serão interessantes? Sim. Existem mutações que não? Não. E o que vai mudar? O que vai diferenciar? O que vai determinar se ela é interessante ou não interessante? A situação do meio ambiente. Aí a gente está entrando lá dentro da evolução. Perceberam? Né? Quando eu falo o meio ambiente que vai selecionar se de fato isso foi positivo ou negativo. Se fosse uma outra situação, vou imaginar o seguinte, está acabando a aula aqui. Vamos imaginar o seguinte, que justamente esse receptor auxilia a entrada de uma vitamina. Vamos imaginar. Numa situação em que não tem coronavírus, eu tendo menor aporte de vitaminas é desinteressante. Mas, numa situação de coronavírus, que é um vírus que é extremamente com uma taxa letal que pode causar diversos prejuízos, aí ela já se tornou interessante. O que mudou? O meio. Então, esses erros podem acontecer? Pode. E o que vai determinar se foi interessante ou não? Bom, se for numa região extremamente importante para você, né, como por exemplo a insulina, para nós vai ser desinteressante, né? Vai causar prejuízos. Mas se for uma outra região que vai te trazer uma nova adaptação ao meio, aí ela já se torna interessante. Beleza? Última pergunta aqui. Quando esses erros ocorrem com uma célula fundamental, o feto chega a se desenvolver? Depende, tá? Depende de que erro. Tem mutações que elas não são suportadas, tá? Então, tem a maioria dos abortos ainda nos 3 primeiros meses, né? Que a gente fala naquelas, quantas semanas que dá? 4, das 12 primeiras semanas, né? Normalmente está relacionado a problemas genéticos. Aí eles não são tolerados e já são abortados, tá? Mas depende, alguns chega a se desenvolver. Por exemplo, a gente tem um tipo de mutação cromossômica, que é a mutação cromossômica do cromossomo 21, que é tolerado. Tudo bem? Amores, sinto eu que minha aula está encerrando. Até aqui todo mundo compreendeu, todo mundo entendeu direitinho, ainda ficou alguma dúvida? Vocês acham que é preciso voltar? Alguém ainda precisa de algum auxílio? Ou tá tudo tranquilo até então? Tudo ok? Combinado então, meninos. Deem uma revisadinha nisso, tá? Se vocês quiserem, alguém me chama no Instagram, eu posso até passar o link para vocês se vocês quiserem um vídeo, certinho? Na próxima semana eu volto e a gente continua com o dogma central da biologia, certinho? Super beijo para vocês, meus amores.